Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje vamos conversar sobre um tema bastante interessante, no mínimo curioso. Bebês vão à escola? Esse é o tema, porque o governo federal baixou uma portaria reduzindo a idade obrigatória para o ingresso nas escolas de 6 para 4 anos. Então nós vamos conversar nessa noite um pouco sobre as consequências para a criança, para a família, para a sociedade. Por que se tomou essa atitude? Enfim, tem muita coisa interessante para conversarmos nessa noite. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, é o endereço da TV Canção Nova, aqui na capital mineira, o nosso querido Frei Antônio Moser, educador, doutor em teologia, também diretor-presidente da Editora Voz. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. A gente fica assim emocionado vendo as criancinhas com mochilinha pequenininhas, a mochila maior do que elas, né? Então é sobre isso que nós vamos discutir. Será que elas vão carregar essa mochila adequadamente? Pois é, Frei Moser, aqui tem um ponto interessante, não é? E convidamos para estar aqui no nosso programa e ela vem estar conosco pela primeira vez e agradecemos muito a professora Silvânia Lúcia. Ela é coordenadora pedagógica do Colégio Pitágoras aqui de BH e que trabalha justamente com crianças nessa faixa etária e vai nos ajudar e muito na reflexão dessa noite. Boa noite, professora, seja muito bem-vinda. Boa noite, é uma grande alegria, né, estar com vocês num tema tão polêmico, né, com coisas positivas e dados também negativos dessa antecipação das crianças na escola. Tá certo, professora. E como fazemos sempre aqui no nosso programa, para você dar uma situada melhor enquanto está chegando também, né, para acompanhar o programa, vamos então à nossa matéria inicial. Acompanhe, por favor. Foi publicado no Diário Oficial da União a Lei 12.796, que altera a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Crianças que ingressavam nas escolas a partir dos 6 anos de idade, com a nova lei determinada pelo governo federal, faz com que os pais ou responsáveis efetuem a matrícula das mesmas na educação básica a partir dos 4 anos de idade. De acordo com o governo, os estados e municípios têm até 2016 para garantir a oferta a todas as crianças a partir dessa idade. A nova lei abraça a educação infantil e estabelece as suas regras. A educação básica será dividida entre pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. O currículo da educação infantil deverá ter uma base nacional comum que respeita as diversidades culturais de cada região. Os bebês vão à escola. Avanço ou queima de etapas? No Em Pauta desta noite. Pois é, foi aí para você ter uma noção com a nossa matéria inicial do que vamos conversar nessa noite. Eu já quero rapidinho passar aqui a palavra para a professora Silvânia, professora, porque algumas mães reclamam o seguinte em relação à lei, ou seja, obrigar a matricular é uma coisa, ter vagas na rede pública é outra coisa e algumas inclusive ficam se perguntando aí como é que a gente fica. Eu estou dizendo isso porque nós temos aí, segundo dados da organização não governamental Todos pela Educação, um número estimado hoje de 3,8 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos estão fora da escola. Então, até que ponto justamente essa obrigatoriedade e aí também até que ponto as escolas estariam capacitadas para receber essa demanda de crianças, não é? Porque, efetivamente, mandando a criança mais cedo, o número vai aumentar e aí entra o problema do professor, das instalações, da rede pública como um todo. Eu acho que o tema é polêmico, né? Eu acho que a história da educação infantil no Brasil é uma história, uma dívida histórica, né, do governo com a educação infantil e a gente vê nas últimas legislações esse segmento da escola sendo beneficiado. Então a gente tem a escola, né, do ensino infantil durante os anos 60 e até o final dos anos 70, elas sendo muito ligadas aos orfanatos, a questão das crianças irem para a escola para atender uma demanda das famílias que trabalham e depois nos anos 80 uma classe média, né, inserida no mercado de trabalho, essas mães e o surgimento de novas escolas.
Então, nós vemos hoje, né, a rede pública preocupada com essa questão e, ao mesmo tempo, o tema fica polêmico quando o número real de crianças nessa faixa etária, diante da lei de 4 anos, fora da escola, como é que ela vai dar conta de abrir até 2016 o número de escolas suficientes para encaixar essas crianças. Uma outra preocupação também seria a formação desses professores, né? Sim. Ainda a legislação, ela absorve o número de professores com má formação ou quase nenhuma formação para trabalhar com essas crianças. Então, eu acho que é uma preocupação maior. Que, aliás, diga-se de passagem, não é a vocação para lecionar, infelizmente, tem diminuído. Aí, claro, uma série de questões, por exemplo, o não incentivo financeiro, o professor continua ganhando mal, e é as greves que nós acompanhamos nos últimos tempos, não é? E uma série de outros elementos, como a própria violência nas escolas, o que tem, né, desincentivado muitas pessoas, muitos jovens, a trilhar a carreira do magistério, que é uma pena. Então, essa capacitação aí é fundamental. Ela é necessária, né? Faz necessário, até em benefício da criança. Já que a criança, nessa faixa etária, ela necessita de um atendimento ou de atividades específicas para desenvolvê-lo, né? Nos aspectos motores, emocionais, comportamentais. Então, eu acho que a formação desse profissional também é uma questão, é uma pergunta para nós. Tudo bem que tem até 2016 para a lei, não é, para as escolas, né, para a rede pública, de fato, se adaptar e assim, efetivamente, depois todo mundo entrar na linha, na regra. Mas, Frei Antônio Moser, a gente fica se perguntando a questão seguinte, pode-se esperar realmente que esta lei ela tenha visibilidade de fato, ou melhor dizendo, viabilidade, que ela seja de fato viável, mas, ou por outro lado, ela é só simplesmente aí uma expressão de um desejo apenas político, sem olhar muito o problema e a problemática como um todo? O que o senhor acha? A Copa de Futebol do Mundo vai ser em 2016, 14, né? 2016, 2014, as Olimpíadas. Isso. A gente já fica se interrogando sobre as instalações, as condições dos aeroportos, das rodovias, e a gente já fica com medo. Imagina aqui essa transformação. Concordo inteiramente com as colocações da professora Silvânia, mas eu queria reforçar um lado. As instalações, em algum lugar que não é tão, digamos, pobre assim, existem escolas que não têm carteira, não tem janela, não tem condições físicas, pelo contrário, são assim umas espeluncas em que são creches ou então escolas infantis, mas não tem condições adequadas, prédios adequados, instalações adequadas. Isso é a primeira coisa. E a minha primeira briga lá em Petrópolis, não é com o atual prefeito não, foi em relação às condições físicas da escola. Chovia dentro, botava a mão na parede, dava choque, aquele fio ainda de pano, sabe? É uma coisa de louco. Então, realmente, isso em Petrópolis, a imperial cidade de Petrópolis, né? Você imagina, digamos assim, nas periferias e em cidades menores. Outra coisa, além das instalações, é o transporte, é um grave problema. Por que o transporte? Você tem que transportar essas crianças pequeninas, muito bem, com tantos engarrafamentos. E, normalmente, a criança tem que se deslocar, ela não tem aí as instalações próximas da sua casa, tem que se deslocar. Pergunta, quem vai levar essa criança? Aí é a mãe, é o pai, é um avô, etc. Eu vejo isso lá no centro educacional, né? E, ao outro dia ainda, a diretora, coitada, ficou lá até 7, 8 horas da noite, porque simplesmente os pais não vieram buscar 2, 3 crianças, né? Fica lá. Então, muitos problemas estratégicos nós vamos encontrar. Eu não digo que seja impossível, eu apenas quero ver para crer. Porque, Frei, de alguma forma, professora, por favor, nós estamos falando talvez de um certo paliativo de um problema que é muito mais profundo, muito mais estrutural. Por exemplo, ainda em termos paliativos, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, recentemente chegou a oferecer uma quantia em dinheiro, uma espécie de prêmio para o professor que conseguisse alfabetizar, ou a escola que seria premiado, conseguisse alfabetizar a criança até 8 anos, alfabetizá-la plenamente. Quer dizer, mas ainda são incentivos, tá bom, mas
quantos problemas estruturais estão aí como causa, a questão do professor, salário, capacitação, instalação. E aí depois, claro, vamos entrar finalmente aqui, não é? Aí sim na questão desse ingresso da criança mais nova na escola, obrigatoriamente, a partir dos 4 anos, que implicações isso tem no seu cognitivo, não é? A situação dos pais, etc. E tal. Isso ainda é uma questão que nós vamos debater, mas não atacar esses problemas estruturais de fato, não simplesmente resolve com paliativos, né, professor? Eu penso que é a própria questão da alfabetização, né? As crianças, antigamente, elas eram alfabetizadas com 7 anos de idade. Então, observa-se, né? Eu refletindo em cima da lei dessa antecipação, a partir do momento que a criança vai ser alfabetizada, né? Ela pode entrar na escola com 6 anos, observa-se, eu estou falando até da escola pública mesmo. Sim, perfeito. Né? Observa-se que ela, aos 8 anos, se ela tem a primeira experiência escolar dela aos 6 anos, aos 7 anos, provavelmente está havendo uma defasagem das vivências escolares que ela tem. Né? Então, quando ele vai prorrogar isso para 8 anos, eu acho que ele está tentando, o próprio governo está tentando, de uma certa maneira, cobrir uma lacuna que foi percebida. Aquela lacuna que a criança que entra aos 6 anos, ela precisa de mais tempo para esse processo da leitura e da escrita. Né? E os estudos já comprovam que a criança, a partir de 6 anos, ela já está preparada para esse processo que já, desde que ela nasceu acontece de alfabetização, mas que uma criança já está preparada para ler e escrever. Então, a gente... Não gostaria de acreditar nisso, mas eu acho que essa lacuna que ficou com essa entrada dessas crianças de 6 anos, né, e que os professores têm sentido, que a entrada dela aos 6 anos e no final desse ano, a criança ainda não está apta dentro desse processo da leitura e da escrita como se gostaria, a entrada dela aos 4 provavelmente seja uma lacuna que eles queiram pensem, né, para que essa criança tenha mais tempo para que aos 6 anos ela possa ler e escrever, né? Professora, eu vou discordar um pouco, não. Eu apenas vou apimentar a questão. A senhora falou que está habilitada para a alfabetização, para a leitura. Tem muito universitário, não é, que termina a universidade e não sabe escrever e não sabe ler. Pois é. Isso que é. Isso começa lá atrás, justamente porque você, quando fazia o primário, antigamente, né, você realmente saía sabendo ler, não é, e razoavelmente bem escrever. Hoje, você pega aí uns escritos, é lamentável, não é? Mas, e aí vem a própria educadora, ela não teve oportunidade de desenvolver-se afetivamente, desenvolver-se intelectualmente e mesmo do ponto de vista de como tratar, por exemplo, os conflitos, os pais que interferem, e aí ainda mais a criancinha, meu filhinho, minha filhinha, em outras palavras, isso vai criar muito problema. Não é que eu seja contra, só que eu acho que tem que ser muito bem preparado todo esse processo. Não é muito na grandes base, investimentos. Não é muito na base da imposição, né? Não, grandes investimentos. Tem que se refletir mais uma questão sobre tão importante. Todos os aspectos, vai ter que investir nessa direção. A senhora acha, inclusive, professora, que faltou um pouco mais essa reflexão antes da lei ser implementada enquanto tal? Eu acredito que toda lei que vai ser implementada é para o outro realizar. Né? E esse outro que vai realizar, eu concordo com o Frei, ele não está preparado para realizar isso. Pois é. Né? Mais uma vez, eu vou cair na questão da formação desse profissional. Né? Se a gente pensar nos concursos públicos, um professor, né? Ele termina um curso universitário ou curso de pedagogia, seja qual seja, ele faz um concurso e ele, com experiência ou não, né? Escrevendo ou não, né, Frei? Lendo ou não, ele entra dentro da sala de aula para ministrar as aulas. Né? Então, não existe nenhum período após o concurso ou intermediário para que a pessoa tome posse desse concurso de preparo para essa entrada. Né? Se trabalha com criança... simplesmente é lançada, né? Dentro da sala de aula. Então, tem teoria do desenvolvimento, tem atividade de acordo com a faixa etária, né? Tem a relação com as famílias, que é essencial. E isso tudo eu acho que é muito mais preocupante, né? A lei está aí para ser cumprida, mas acontece o que é que vem por trás dela, né? O que é que precisa fazer? Concordo com o Frei. Tá certo. Ô, Frei Moisés, agora tem uma questão, nós vamos entrar mais agora nesse inteirinho aí da questão já do ingresso.
que alguns argumentam o seguinte, ainda aqui no final do nosso primeiro bloco, argumentam o seguinte, não, mas hoje, com na nossa pós-modernidade, não é verdade? Então, na era da velocidade, dos conceitos, da digitação, do mundo online. Quer dizer, as crianças de hoje, obviamente, já não são como de 30, 40 ou 50 anos atrás. Ou seja, hoje as crianças se desenvolvem muito mais rapidamente. É muito comum nós verificarmos crianças de 2 anos manuseando um tablet, né? Passando ali a mão naquele instrumento e começando algum desenvolvimento ali que a gente não sabe até onde vai também. Mas, enfim, então dizem que há uma facilidade muito maior. E é em virtude disso, por que também não se antecipar o ingresso na escola? Será que é por aí mesmo? Será que isso se justifica? Veja bem, não há dúvida de que a criança desperta muito mais cedo, não é? Com toda a mudança da sociedade, das comunicações e tudo, não quero colocar em dúvida. Mas a minha pergunta desperta em que direção? Então já começa. Afetivamente, será que realmente ela se desenvolve mais? Pelo fato de estar manuseando o tablet, será que o dia que faltar energia, não é, ela vai saber fazer uma conta? Ela vai saber escrever uma palavra inteira? Ou vai simplesmente colocar 3 letras, não é? E fazer a sua linguagem, a linguagem, vamos dizer, da informática nesse sentido, dos e-mails, etc. Em outras palavras, existem muitas interrogações. Do ponto de vista de maturidade, claro, maturidade de 4 anos, não é? Será que a criança de 4 anos de hoje, ela é mais madura? Sob alguns aspectos eu concordo, não é? Mais desperta, eu diria, mais esperta, mas nem forçosamente mais madura. A mesma coisa, você vê, não, porque hoje, você sabe, não é? Aí aos 15, 16 anos, a pessoa já, etc. Não, eu digo, no passado você tinha pessoas que, através da família, era um outro contexto, através do trabalho, que começava muito cedo, amadureciam mais depressa. Moça de 20 anos ou 18 anos era realmente uma pessoa que estava capacitada para o matrimônio e para assumir para toda a vida. Hoje, você começa a se perguntar. Quer dizer, isso são alguns aspectos a considerar. O aspecto afetivo, o aspecto, que ângulo da maturidade e também esse destacar-se da mãe, destacar-se do pai, quando tem mãe, quando tem pai, né? Então, se destacar daquele ente querido. Tem o lado positivo, que é a socialização, não há dúvida nenhuma, sobretudo filho único, né? Que é bom que seja, digamos assim, colocado no âmbito maior, mas também tem esse lado negativo, que tem que ser muito bem trabalhado. Tá certo. Olha, tem muitos outros elementos ainda para entrar nessa nossa conversa, como, por exemplo, a professora chamou a atenção de que uma idade razoável para se entrar na escola seria aí 5, 6 anos, 7, né? Como é o que a gente tinha até então, 6 anos obrigatoriamente. Mas qual é a idade, afinal das contas, certa, correta, para que você que é pai, você que é mãe, coloque o seu filho na escola? Vamos ver a partir do nosso segundo bloco, dentre outras coisas, porque tem muita coisa para a gente conversar aqui. É 1 minuto só, já já estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Em Pauta para o nosso segundo bloco deste tema realmente interessante. Os bebês vão à escola. Afinal das contas, o que é isso? É progresso? É benefício? É regresso? O que é, afinal das contas? Estamos debatendo um pouco sobre isso aqui no nosso programa. Aqui no segundo bloco, alguma literatura relacionada ao tema desta noite. Está aqui para você que nos acompanha. Esse livro da Cíntia Granja Prada, aqui pela Editora Voz, Educação Saudável, Filhos Felizes. Está aí, que coisa boa. Educação Saudável, Filhos Felizes. É uma primeira dica de leitura para você. Também aqui, da Maria Alice Nogueira, Geraldo Romanelli, Nadir Zago, são os organizadores, Família e Escola. Trajetórias de escolarização em camadas médias e populares, já está na 6ª edição, está aqui para você.
Já mostrou aí? Está mais rápido do que eu, hein? Puxa vida, o cinegrafista aqui não tá brincadeira não, hein? Então vamos lá, família e escola. Tá aí para você. Valeu, filho. Faltou dizer que é da editora Vozes. Sem dúvida, Frei Moço. Celso Antunes, um grande educador aqui do nosso Brasil. Educação infantil, prioridade imprescindível. Já está na 9ª edição, tá aqui, ó, ABC. Tá aí para você, aqui pela editora Voz. São dicas de leituras dos temas relacionados aos temas que nós debatemos aqui, que você pode ter a oportunidade de aprofundar. Para ver outros livros, basta acessar o site da editora Voz, editoravozes.com.br, ou também os livros aqui da Canção Nova na área da educação, na área da espiritualidade, em vários aspectos da vida humana, acessando a nossa loja, loja.cançãonova.com, ou ligando para a nossa central em Cachoeira Paulista, 0 operadora 12 3186 2600. Ok? Além disso, você pode mandar um e-mail para a gente também. Nosso endereço é empauta@cançãonova.com. Em pauta, tudo junto, @cançãonova.com, para você comentar o nosso programa, para você também sugerir temas que queira ver debatido aqui no nosso programa. Enfim, é a sua maneira de interagir conosco. Daqui a pouquinho também eu vou falar para você, claro, do nosso blog, também do site do Frei Antônio Moser, porque televisão tem sempre alguém chegando, não é verdade? Talvez hoje você esteja sintonizando a Canção Nova pela primeira vez. Então, seja muito bem-vindo e daqui a pouquinho a gente fala desses outros meios para a gente ir se interagindo, para irmos interagindo, tá ok? Agora aqui no segundo bloco, essa questão que eu já ia perguntando para a professora Silvânia Lúcia, que é coordenadora pedagógica do Colégio Pitágoras, aqui de Belo Horizonte, essa questão em relação ao ingresso mais prematuro das crianças, muitas questões se levantam. Uma delas é essa da idade, que eu deixava como pergunta ao final do primeiro bloco. Existe, na verdade, professora, a seu ver, uma idade certa, afinal das contas, independente de arbitrariedades governamentais? Existe uma idade certa para o ingresso de um filho na escola por parte dos seus pais? Eu não acredito, não. Eu acho que a criança, né, desde que ela vá para uma escola, né, e que ela tenha toda assistência, um trabalho educacional e ela seja respeitada, como o Frei colocou, dentro da sua faixa etária emocional, comportamental, desde que ela vá para uma escola e que vá ser feito com ela um trabalho para desenvolvimento dessas outras questões, né, eu acho que quando há necessidade, a família tem condições, eu acho que sempre é bem-vinda essa atitude da família, né? O que a gente questiona é que, às vezes, a escola, a opção pela escola, né, que a família vai colocar essa criança, é que, às vezes, ela tenta diminuir essa infância, né? Então, às vezes, a escola vai trabalhar com atividades ou vai querer propor um material didático, etc., que vai desrespeitar essa fase da criança, né? Então, eu acho que quando a família... Queima de etapa. E então, esse daí isso é o grave, né? E que depois... Lá na frente não dá para recuperar, perdeu. E que a gente observa hoje o encaminhamento, né, principalmente das escolas particulares, das crianças aí na faixa de 7, 8 anos, para psicopedagogas. Quando apresentam um diagnóstico, a criança não desenvolveu as habilidades que ela teria que desenvolver na faixa de 3, 4, 5 anos. Então, as crianças estão na psicopedagoga fazendo atividades para resgatar aquilo que não foi cumprido. Então, a idade... né, desde que seja uma escola que vai trabalhar com seriedade, respeitar a criança em todos os aspectos, pode ser qualquer idade. Agora, o trabalho a ser feito é que é a questão. E ainda tem um outro dado curioso também, que os especialistas colocam, mas o senhor ia dizendo, Frei Moser, vai lá, por favor. Não, eu ia dizendo o seguinte, eu estou vendo lá a minha Terra Santa, o berçário. A criança dorme o tempo todo, evidentemente. Aí você vai para a creche, a maior parte do tempo também estão dormindo, aí faz uma brincadeirazinha, etc. Mas aqui se trata de alfabetização, de escola a escola. Então já vai ter que absorver um conteúdo, ou seja, a criança não vai poder dormir. Aí, normalmente a criança de 3, 4 anos, ela pula, mas daí a pouco ela gosta de dar tirar uma sonecazinha, né? Então,
forçar a barra. Quer dizer, precisa de uma dosagem, um acompanhamento pedagógico muito cuidadoso. Não é? Seja por parte de quem está envolvido diretamente, seja por parte dos próprios pais, para sentir até que ponto essa criança está se sentindo relegada pela família. É que a minha mãe vai trabalhar, é que a minha mãe já não me quer mais em casa, essa sensação de ser um objeto de descarte, descartada. Ou se há digamos, uma briguinha na escola, a criança começa a se sentir mal, traduzindo. Por isso, volto a insistir, não é que a gente seja contra. Agora, o que é uma escola? Se é para alfabetizar mesmo, então vai exigir muito e talvez forçar os neurônios antes do tempo. E daí, sabe então, como é que aí é que vem a questão. Portanto, pais e crianças não deveriam, portanto, ter respeitados, professora, o seu ritmo e as suas realidades próprias. Ou seja, não dá para simplesmente colocar todo mundo no mesmo balaio de gato e mandar, quer dizer, generalizar, uniformizar. Não é uma coisa que deveria estar um pouco mais livre ao invés de haver uma imposição? Claro, normas gerais nós precisamos ter, mas desde que elas respeitem as individualidades. Eu penso que não há muita fiscalização no sentido do que acontece em várias escolas, né? Então, existe uma determinação, existem os referenciais curriculares da infância e da educação infantil e que nele mostram os eixos que deveriam ser trabalhados com as crianças de acordo com a faixa etária. Então, o que a gente observa, né? Essa queima de etapa são algumas instituições que elas não, ou baseadas ou não, ou até de uma maneira consciente, elas tentam queimar as etapas dos alunos como se fosse adiantado, né? Como se a criança, ela já tem muitos estímulos, né? O Freire mesmo colocou a questão da internet, etc. E a gente sabe que esse estímulo ela tem. Acontece que a idade dela emocional é a idade que ela tem. Então, algumas instituições, né, ao pensar no contraponto, que na era da tecnologia a criança tem que saber mais, ela queima essa etapa do comportamento emocional da criança. Eu ia falando naquela hora de um dado curioso, que alguns especialistas, inclusive, dizem o seguinte, que algumas crianças que indo com essa faixa etária para a escola, ou para a creche, por exemplo, né? Quando escola, nós estamos falando aqui, não é escola pública, as creches, enfim, porque praticamente nesse nível. Então, eles dizem o seguinte, que alguns, inclusive, podem ficar mais doentes. Porque nesse período, elas estão desenvolvendo o seu sistema imunológico. E, no entanto, ali no contato com as outras crianças, acabam recebendo ou passando algum tipo de enfermidade. Você vê que coisa também. Não tenha dúvida. Questões de higiene, por exemplo, né? Resfriado, exatamente. Enfim, tanta outra coisa. Eu acho Isso é um cuidado que os pais têm que estar atentos. Os pais têm que estar. Agora, eu acrescentaria uma outra coisa. Junto com, vamos supor que então realmente se concretize, não é? Que todas as crianças do Brasil, imagina, será um milagre, estarão na escola a partir dos 4 anos. A minha pergunta é, e que trabalho vai ser feito com os pais? Começa aí. Como é que eles vão acompanhar? Por exemplo, lá a gente realmente no centro educacional tem reunião com os pais e, digamos assim, faz com que eles se sintam corresponsáveis. Mas eu acho que não é sempre que acontece isso e nem tem condições, às vezes, não tem espaço mesmo. Aí vem a questão, por exemplo, espaço para o recreio. A criança precisa correr, aquelas escolas apertadinhas, creches apertadinhas, não tem nem janela. Então, a gente começa a ficar realmente preocupado. Então, muito investimento. Como para a Copa, como para as Olimpíadas, você tem que investir, assim, grandes quantias nas pessoas que vão formar e também no acompanhamento dos pais, da família. Nós vamos aqui perguntar às ruas também, às pessoas nas ruas, sobre este ingresso mais cedo, mais prematuro das crianças, mais precoce das crianças no processo educacional. Mas antes ainda, eu quero perguntar aí para a professora, que ainda tem um outro dado psicológico interessante que a gente vai pensando sobre isso, vai refletindo, que também às vezes o próprio fato do ingresso mais cedo dos filhos, muitas vezes não é um pouco assim porque os pais acabam colocando neles, por exemplo, de uma forma ainda mais prematura, para que alcancem mais rapidamente, de repente, um sucesso,
a vitória que eles, pais, acabaram no passado, por mil razões, não conseguindo. Não tem um pouco essa projeção também dos pais ali nos filhos? E aí, claro, com todas essas consequências negativas. Isso também pode acontecer? Eu acho que pode acontecer, até porque a gente ainda acredita, né, que a ascensão social ainda está ligada à educação. Claro. Né? E eu acho que quanto mais simples a família, ela também tem esse pensamento, né? Que aquilo que ela não teve, a escolaridade que ela não teve, que o filho ele possa alcançar, possa querer. Agora, eu penso nessa questão aí da infância, às vezes me preocupa também um certo comodismo. Eu acho que o Frei teve uma brecha, ele tinha colocado, do pai ir lá colocar a criança e achar que é responsabilidade da criança. Então, se a família ainda tiver a consciência que é através da escola que pode haver uma ascensão social, mas com acompanhamento dela, eu acho que isso é um bom pensamento. Né? Agora, se ela coloca como uma maneira de tirar a criança de dentro de casa e jogar e levar a responsabilidade, né? Como depósito de criança e deixar a criança lá inserida lá dentro da escola, então eu acho que não é um pensamento muito bacana, não. Né? Eu quero acreditar, né, que a família ainda coloca a criança na escola pensando, dando continuidade à educação de dentro de casa. Tá, né? Certo. Olha, nós vamos agora às ruas, mas olha aí, a reflexão, ela precisa acontecer porque realmente é isso, nem sempre quando se trata de educação, às vezes adiantar o processo é a forma mais fácil de se obter lucro no futuro, né? Então a gente tem que ponderar bem. Mas vamos ver o que as pessoas responderam nas ruas frente a essa questão, ou seja, não é cedo demais você colocar uma escola, uma criança na escola? Vamos ver o que as pessoas responderam. Acompanhe. Eu acho. Por quê? Eu acho que é muito difícil para estar aprendendo nessa idade, né? Muito cedo, porque elas precisam do carinho e do afeto dos pais delas. Eu acho que não, é época já de começar a socialização, de ter hábitos, criar hábitos, eu acho bacana. Talvez sim que possa, às vezes, carregar, né? Sobrecarregar. Mas, por outro lado, também pode ser que a condição dela de desenvolvimento seja melhor. Aí vai depender de cada desenvolvimento de cada criança, né? Não, por causa da socialização. Eu acho que quanto mais cedo ela se socializar, fica melhor. Tá, pra mim, na minha opinião, tá. Por quê? Muito novinha, né? Pois é, sim, Frei Moza. Veja o termo socialização. O que está no inconsciente dessas pessoas? É a família com um filhinho, 2 filhinhos. Por exemplo, eu não tive esse problema de socialização com 12 irmãos, né? Irmãs, né? Ou parentes, primos, etc. O círculo familiar era muito grande. Hoje, praticamente, realmente, tem razão, a criança está isolada. Agora, será que a socialização, ela só se dá ou se dá, sobretudo, através da creche, da escola? Ou tem outros expedientes? Tá certo. Olha, nós vamos dar mais uma paradinha aqui, não saia daí não, hein? Tem muita coisa para a gente conversar ainda no programa dessa noite. E daqui a pouquinho, claro, a indicação a partir da professora e do Frei, justamente dos passos que precisam ser dados a partir desta realidade, não é? Porque, claro, um dos objetivos do governo, obviamente, é minorar o analfabetismo, não é? Acabar com o analfabetismo e via educação. Mas será que antecipar o melhor caminho? Será que não é? Quais os passos, então, que deveriam ser dados para além do que já foi mencionado até aqui? É o que nós vamos conversar no nosso terceiro bloco e voltamos já, não saia daí. Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta pela sua TV Canção Nova, hoje conversando sobre esse tema polêmico, com certeza, porque desperta o debate, desperta a atenção de todos os educadores, especialmente você também que é pai e mãe, e que por causa desse mundo do trabalho, por causa hoje justamente da sobrevivência nessa sociedade pós-moderna, não somente mais o marido é aquele que leva a família avante, não é? Mas também a esposa tem que trabalhar para criar os filhos, para fazer a manutenção da casa e com isso acaba sobrando para alguém. Parece que os filhos acabam sendo as vítimas da hora. Vítimas aqui, entre aspas, é claro, porque sofrem as consequências disso. Ou seja, mal saem da barriga da mamãe,
mal começam a balbuciar as primeiras palavras ou dar os primeiros passos e já tem que ser, de alguma forma, confinados na escola, porque o governo decidiu abaixar a idade obrigatória de ingresso na escola de 6 para 4 anos. E será que 4 anos seria a saída mais adequada? É o que nós estamos conversando nessa noite. E vamos agora para o terceiro bloco. Se isso não é o caminho mais certo, talvez, então quais seriam as outras possibilidades, né? É isso que nós queremos saber agora do nosso querido Frei Antônio Moser e da professora Silvânia Lúcia, que é coordenadora pedagógica do Colégio Pitágoras aqui de Belo Horizonte, seja alguém que está mais do que habilitado para falar, porque está em loco com esta situação. O Frei Antônio Moser, inclusive, tem um educandário chamado Terra Santa ali em Petrópolis, onde ele atende mais de 600 crianças. Inclusive, depois ele, ao final do programa, se você quiser dar uma ajuda para a educação dessas crianças eminentemente pobres, carentes, você inclusive pode ajudar. Frei, daqui a pouco ele vai dar para a gente o telefone para que você possa ligar e efetivar a sua ajuda, tá certo? Mas agora vamos escutar aqui da professora aí do Frei. Então, quais seriam as outras alternativas frente a esta realidade e a esse passo que o governo deu, claro, tentando acertar, ninguém nega isso, porque esse programa Brasil Alfabetizado quer, de alguma forma, estancar, não é, erradicar o analfabetismo. Mas só que a gente tem percebido que parece que isso anda muito lentamente e, às vezes, essas medidas um pouco desesperadas, o tiro, às vezes, pode sair um pouco pela culatra. Então, professora, que outras alternativas nós teríamos nesse caso? Começarmos aqui a elencar. Eu penso, né, diante da lei, né, eu vou colocar mais uma pimenta aí na nossa discussão, né, se até 2016 não tiver um número suficiente dessas escolas, né, para essas crianças estarem inseridas, e eu estou falando das classes socioeconômicas mais baixas, né, aí essa família ela pode ser denunciada ao Conselho Tutelar, porque ela não levou o filho à escola. Pois né? Eu acredito que até 2016, né, eu quero acreditar, que vai haver outras emendas aí, ou gradativamente um posicionamento do governo em relação a isso. Né? Então, até por região ou por município, números de escolas, como é que seria a seleção dessas crianças? Porque a fila vai ser enorme, vai ter um critério, né? Quais são as crianças de 4 anos que vão estar ocupando essas vagas? Exatamente. Né? Então, eu acho que até 2016 vai haver algo que vai ter uma determinação mais lenta para que isso possa ocorrer. Né? Porque se a criança tem direito, isso é direito dela e a gente quer que faça cumprir da melhor forma possível, mas nós estamos percebendo que da melhor forma possível não vai acontecer. Então, curto prazo. Né? Então, eu acho que uma das bandeiras que eu acho que a gente deveria levantar, né, é a própria sociedade civil pressionar de uma certa maneira, né? Como é que isso vai acontecer? O que é que pode ser feito? Né? Às vezes existe muito uma passividade da população em relação a isso e não cumpre-se da determinação. Né? Eu comentava com o Frei, essa escola pode ser de tempo integral ou não. Então, se eu tenho uma mãe trabalhadora, ela não vai colocar a criança em determinado turno, quem vai ficar com a criança em outro turno? Exato. Né? E às vezes essa criança estava em casa. Né? Então, eu acho que a sociedade em si, ela teria que mobilizar, né, e levantar alguns pontos que nós estamos levantando aqui para ver como é que fica isso até 2016. Eu acredito que vai haver algumas emendas aí em relação a isso e a coisa vai ser mais gradativa. Eu acho que o salto foi grande demais. E pronto. Né? Foi muito grande. Opa! Gostei da expressão. O salto foi grande demais. Se em vez de 4 anos, tivesse, por exemplo, proposto 5 anos. Vocês já imaginaram no inverno que horas que a criança tem que levantar? A criancinha. 5h30, né? 6 que horas tem que... Depende da distância de mora, tem que madrugar. Imagina, aqui em Belo Horizonte não faz tanto frio, mas em outros lugares, Santa Catarina, não é? Lá na Serra de Santa Catarina, 3 graus abaixo de zero, 5 graus abaixo de zero. Vai levantar, como é que é o bebezinho, como é que faz? Leva nas costas. Em outras palavras, tem problemas concretos. Agora, a senhora usou uma palavra, ou soltou uma palavra, que me abriu uma interrogação. A senhora falou de regiões.
Será que dá para padronizar uma criança de uma grande cidade, uma criança de uma pequena cidade e uma criança da região amazônica? Não é? Como é que fica? Não é a mesma coisa. Não é? O tablet está lá na Amazônia? Pode até estar, mas a criança talvez vá quebrar esse tablet, não é, como brincadeira. Traduzindo, há muita diferença nas regiões, nas condições sociais. Não é? Enfim, eu diria, levantam-se muitas interrogações. Agora, a conclusão que os telespectadores vão tirar, o Frei Moser é contra. Não, eu apenas digo, vamos investir, essa é a palavra, para ver, não é, se realmente a gente consegue. E se por acaso houver problemas, houver impasses, que se tenha coragem também de voltar atrás, porque não? A sociedade também tem que ter certas experiências. Agora, eu gostei da sua ideia de graduação, se fosse 5 anos. Talvez até que seria bom, né? O problema também, professor, é talvez muito mais a imposição, não é a palavra obrigatório, do que facultativo. Por exemplo, no Brasil o voto é obrigatório e nós temos essa barbaridade que acontece durante as eleições, com toda a tecnologia que nós temos tido, graças a Deus, não é? O Brasil realmente, nesse sentido, até dá um banho de democracia em muitos países envolvidos, porque com a urna eletrônica, por exemplo, a facilidade ela é grande, a apuração igualmente, quer dizer, os riscos de manuseio, de corrupção, de fraudes, eles diminuem exageradamente, quer dizer, é quase zero. Então, de fato, nesse sentido, é muito bom. Mas, por outro lado, não é quantas pessoas que não estão preparadas para votar, não é? Mas o voto é obrigatório. E aí você tem essa questão da escola igualmente. Quer dizer, é obrigatório a partir de 2016. As escolas têm lá até esse período para se adaptarem, pais, professores, alunos, etc. e tal. Mas não seria muito mais interessante se fosse facultativo? Até porque pode ser opção da família, né? Exato. Eu posso ter uma opção de querer colocar meu filho mais tarde na escola. Eu gostei dessa sua observação, não é obrigatório. Agora, quando você perguntou sobre as alternativas, não é que seja alternativa, mas, por exemplo, onde é que estão os parques? Parquinho para a criança brincar, onde é que estão? Nas cidades, onde é que, aqui em Belo Horizonte tem parquinho aí, espaços assim, para as crianças se divertirem ou se socializarem, que seria o termo, não é? Então, isso seria um complemento extraordinário em termos de socialização. Mas não se investe muito, pelo que eu saiba, né? E muitas escolas nem parquinho não tem. Quando tem lá um balançozinho que até constitui um risco de vida, né, para a criança. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de adiantar, para o tempo vai correndo, é na linha da formação dos valores. Isso me preocupa. Afinal, a família, não é, pressupostamente, é que vai dar a base, não é, da formação da consciência. No sentido da mãe dizer, meu filho, não, isso aqui não está muito certo, não. Você não pode pegar o que é do outro. Ou então, olha, a briga não leva a nada. Quer dizer, em outras palavras, certos valores. Eu tenho um certo receio. Não é? Então, como é que serão transmitidos os valores? Que valores? E nós tivemos uma cartilha aí, que felizmente foi retirada, mas que é uma síntese. Se começa com isso, aí, por exemplo, na área afetiva, na área sexual, como é que é? Como é que vai apresentar a sexualidade para a criança, né? Começa aí todo um questionamento. Então, não é que seja contra, mas eu acho que tem que trabalhar muito. A questão dos valores. O tempo nem vai nos permitir, Frei, mas aí um adendo, a questão do ensino religioso, por exemplo, também... Eu acho que, aí é que está, eu acho que tem que ser dado o ensino religioso, como é estabelecido. Alguns estados obrigam, outros estados não, mas eu diria tem que ter o espaço como possibilidade para transmitir o ensino religioso, que evidentemente tem que ser ecumênico. Senão é catequese, é outra coisa. Claro. Tem que ser ecumênico, os grandes valores. Os princípios universais, né? Sim, os princípios universais. Agora, isso é dado? Como é que as educadoras vão dar se elas não receberam, se elas não têm? E aí começa um círculo vicioso. Mas é mais provocação, não é? É mais provocação. Quem sabe a gente consiga fazer um certo movimento para repensar, ou ao menos para levantar as questões e saber
resolver essa problemática. Aliás, professora, como é que faríamos, então, um movimento em relação a isso? A senhora tem sabido se, frente a essa boa nova, tem havido, por parte do magistério, da direção das escolas e assim por diante, um certo movimento de oposição a isso? Ou nós estamos pura e simplesmente aqui no programa hoje debatendo, não é você em casa interagindo com a gente, mas, de modo geral, as pessoas estão aí numa passividade ou nem estão atentos a isso, de modo que a lei está passando ali por debaixo do pano ou na lateral da vida, porque tem outras preocupações, e quando mal percebemos, é obrigatório, quem não tiver, está fora. Eu vejo Vai ser punido. Eu vejo que os educadores não há uma mobilização, mas há uma reflexão, uma discussão em torno dessa antecipação, né? No caso da escola particular, isso não acontece porque a criança já está desde muito cedo dentro dela, né? Mas os professores, né, os educadores que a gente tem conversado aí da rede pública, existe uma preocupação deles acerca disso, né? E aqueles mais conscientes, né, questionam o espaço onde vão colocar essas crianças. Exatamente. Né? Como é que vai abarcar todas as crianças nessa faixa etária para que isso aconteça. Eu acho que essa questão da mobilização, né, de toda a sociedade, ou de uma parte dela, ou quem vê nisso, né, um motivo para estar discutindo e estar fazendo uma reflexão mais lenta para uma implementação de uma lei de uma forma melhor. Eu acho que o Plano Nacional de Educação, né, eu não tenho aqui o site, mas eu acho que o PNL, eu acho que deve ter alguns dentro do órgão e da discussão que está vendo, que estava previsto nele. Eu acho que a gente poderia estar vendo através do site deles, e eu acho que todo mundo poderia estar fazendo essas perguntas que nós estamos fazendo aqui. Afinal, foram eles, né, de uma certa forma, que pressionaram para que isso aconteça, né? Quais as respostas que eles provavelmente vão nos dar, né? Eu acho que quando a gente aperta a discussão, a gente fica meio no beco sem saída. Eu acredito que eles vão ficar também, né? Então, eu acho que através do Plano Nacional de Educação, eu acredito que a gente possa, né, estar viabilizando uma discussão maior ou tentando fazer uma coisa mais gradual nesse sentido. Né? Tá certo. Frei Moisés, nós estamos caminhando aqui para o final do programa. Claro, o senhor já deu um aceno aí no tocante à questão da ensino religioso, etc. e tal, mas falando de religioso, como que a igreja colabora também com a sociedade nesse sentido? Porque uma vez que ela está inserida na sociedade, e o senhor mesmo dava o seu exemplo de trabalhar com a educação de crianças carentes, e quantas instituições religiosas fazem isso. Como que a igreja pode colaborar nesse debate e, ao mesmo tempo, para propor um outro caminho, se possível for, obviamente? Uma pergunta meio difícil, mas você já deu uma dica. Na realidade, a igreja ou as igrejas, elas têm uma série de instituições que são mantidas pelas igrejas, né? E, nesse sentido, não é que estejam ausentes, mas mais nessa linha de cuidar que os pais se sintam envolvidos, que os educadores tenham melhores condições e que a própria família não descarte seus filhos, mas se faça presente nas reuniões, que saiba debater. Então, isso eu acho que as igrejas têm que insistir, não é? Olha, vocês são responsáveis, não é a tia lá que é responsável pelo seu filho. Educação de consciência, se a criança levanta um problema prematuro, não é? Uma perguntinha assim, não é? Afinal, uma pergunta que eu não vou fazer, senão vai despertar muita curiosidade, mas sobre como nasceu Jesus, né? E sobre São José, a figura de São José, uma criança pequenina, né? É difícil você dar resposta. Agora, a mãe deveria estar atenta às perguntas que vão surgir prematuramente. Tá certo. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Por favor, deixe uma consideração final, uma mensagem final aos professores, aos educadores, às famílias, aquilo que brota no seu coração, por favor. Eu acho que os educadores, né, nós professores, né, eu quero acreditar que todos nós que estamos ainda dentro da escola, nós estamos fazendo isso porque nós acreditamos nessa educação. Né? E eu acho que, por mais que o governo venha determinar, né, através de leis ou outras determinações, algo em relação às crianças, eu acho que faz parte do nosso foco de discussão
né, e do nosso foco de conscientização, que trabalho nós vamos fazer com essas crianças. Né? Eu entendo a fala do Frei na questão das famílias, que eu acho que a família, né, essa parceria que tanto se diz, né, fala que ela tem que acontecer, ela é necessária. A educação somos nós, né, Tá. a família e a escola. Tá certo. E com essas palavras nós vamos terminando aqui o nosso programa, claro, terminando o programa, porque o debate, a reflexão, a discussão continua. Afinal das contas, bebês vão à escola, avanço ou queima de etapas? Você também já formulou um pouco aí a sua resposta, mas essa resposta vai continuar ainda sendo dada, não é isso? Você, um grande abraço, um ótimo final de semana. Nós retornaremos na próxima semana, se Deus quiser, com um novo tema, sempre debatendo com você esses assuntos importantes para que possamos provocar a reflexão e assim crescer justamente na fraternidade, construindo uma sociedade melhor, mais justa, de verdade, onde todos possam opinar livremente. Um grande abraço, um ótimo final de semana e nos vemos então na próxima semana, se Deus quiser. Até lá!